Olá! Nesse podcast vamos apresentar o livro América Latina na Época Colonial dos autores Stuart Shorts e James Lockhart. Stuart Shorts ele é professor de História na Universidade de Yale e presidente do Conselho de Estudos Latino-Americanos e Ibéricos. James Lockhart é um historiador norte-americano especializado na história da América Latina colonial. Os autores desta obra pretendem fazer uma abordagem singular de toda a aparelhagem colonial estabelecida pelos ibéricos na América espanhola e portuguesa. Trata-se de uma visão unificada sobre o processo de colonização na América Latina, estabelecendo comparações de algumas partes do Brasil com certas partes da América Espanhola. Os autores centram suas análises no século XVI, XVII e XVIII. No nosso podcast, a gente escolheu abordar conceitos mais fundamentais para o entendimento do livro. Um desses conceitos seria a diferença entre o centro e a periferia. No que diz respeito ao centro, ele é mais voltado para uma economia mais forte. Isso se refere mais porque tem uma produção maior de algum metal ou algum produto que vai ter uma grande exportação para a Europa ou para outros países, mas que vão gerar muito lucro para a Europa. Por exemplo, no caso do México, a gente tem o ouro, que vai ser muito explorado pelos europeus, e o vice-reinado do Peru, que mais especificamente na região do Potosí, que vai exportar muita prata. Já na periferia, isso vai se mostrar menos relevante para a Europa, porque não vai ter tanto a produção de algum produto para que eles gerassem um lucro maior. Então, a gente tem, por exemplo, regiões em que isso pode mudar, então não é instável. A gente tem, por exemplo, lugares que são periferia e mais tarde vão se tornar grandes exportadoras, então vão se tornar uma região de centro. A gente tem um exemplo característico do Nordeste, em que inicialmente não tinha uma grande produção e que depois, mais tarde, vai se tornar uma grande exportadora de açúcar e um lugar muito grande que vai estabelecer escravidão, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Outro aspecto abordado várias vezes pelos autores é a diferença entre centro, o poder central e o poder local. O poder central ele é relacionado às coroas ibéricas. Então, as coroas ibéricas elas vão administrar as regiões da América Latina e por isso vão enviar vários burocratas para fazer esse processo. Mas nesses locais também irão começar a se desenvolver as pessoas que já moram aqui vão começar a ganhar um certo poder. Vai se desenvolver um chamado poder local, que é aquele adquirido pelas pessoas que possuem propriedades, e elas vão cada vez buscar adquirir mais poder e vão bater de frente com o poder das coroas ibéricas. E isso mais para frente vai gerar vários conflitos, que a gente vai ver mais para frente no podcast, que seria os movimentos de pré-independência e independência. Outro aspecto que vai ser abordado pelos autores é em relação à escravidão e a comparação entre como se deu ela na América Espanhola e na América Portuguesa. Na América Espanhola, a gente tem como destaque principal, inicialmente, a figura do índio como escravo. A gente tem, por exemplo, o exemplo do Peru, do vice-reinado do Peru, que vai ser de dominação espanhola e vai utilizar o índio como escravo. Mas dois pontos se apresentam para que isso comece a mudar, que o índio comece a ser substituído pelo escravo negro. Primeiramente, a gente tem que o índio ele não está adaptado a uma situação tão intensa de trabalho, o que vai fazer com que muitos morram. E o outro ponto, que também vai levar à morte de vários índios, é a doença trazida pelos europeus, que como os índios não estarão adaptados a ela, vai provocar a morte de milhões. E é por causa disso que vai ser substituído, então, aos poucos, pelos escravos africanos.
No entanto, outro problema que vai também ser apresentado com esses escravos africanos é que eles não vão estar adaptados às condições climáticas do local. Então, muitos também vão acabar morrendo. Mas é essa escravidão, a escravidão africana, que vai se manter até o século XIX. Em relação ao Brasil, a escravidão do índio ela vai se dar muito pouco e no começo. Isso porque por causa de uma questão religiosa e não por causa da climática. Então, a predominância no Brasil será dos escravos africanos. E também vai ser uma fonte de economia que vai gerar muito mercado no Brasil. A mita e a encomienda foram um dos grandes pilares socioeconômicos da América Espanhola. A encomienda ela era calcada no aprisionamento de nativos pelo encomendeiro. Este colocava os indígenas em contato com a igreja para a catequização. Esses nativos, por sua vez, pagavam impostos pela proteção, pelo uso da terra, pela conversão ao catolicismo e, consequentemente, para a salvação de sua alma. Embora fosse esse, no caso, a encomienda, um molde administrativo que a coroa queria implantar em toda a colônia, na realidade, cada região absorveu esse processo à sua maneira, pois a população de cada região era diferente entre si, principalmente em relação ao nível de sedentarismo e referente também aos recursos de cada região. Da mesma forma se deu a mita, embora essa estabelecesse um trabalho obrigatório aos nativos nas minas, de extração e por um certo tempo determinado, feito a partir de um contrato. Outro aspecto abordado pelos autores é a questão da mestiçagem. A América Latina foi onde se deu mais fortemente o encontro de três raças, que é o europeu, o negro e o indígena. Esse encontro ele resultou em várias camadas diferentes de mestiçagem, que foram colocadas como inferiores. Os europeus, que eram considerados a camada superior, seus descendentes, por exemplo, ainda assim, que nasceram na América, ainda assim eram considerados inferiores, os chamados criolhos. Os graus de mestiçagem eles eram bastante variados, e dependendo da constituição da sua árvore genealógica. Isso foi considerado para uma classificação feita pelos europeus. Mas, com o passar do tempo, essa classificação vai ficando, e esse grau de mestiçagem foi ficando tão intensa que as ramificações eram muito grandes. Então, essa separação foi começando a ser abandonada com o passar do tempo. Outra questão importante a se falar é que em alguns lugares os europeus incentivavam essa miscigenação. Isso se dava porque o número de mortes, por exemplo, dos índios e dos negros, devido às condições de trabalho, eram muito intensas. Então, como eles precisavam do aumento da população, essa mestiçagem era incentivada. Por isso também que resultou nesses vários graus de mestiçagem. Os autores dessa obra também buscam dar ênfase aos movimentos de pré-independência, que foram desencadeados por movimentos locais marcados pela articulação de mestiços, crioulos e as classes menos favorecidas. Esses movimentos foram mais presentes na parte espanhola, como, por exemplo, o movimento comuneiro que aconteceu em Nova Granada no século XVIII. Este movimento contou com a ampla participação local da população, em sua maioria composta por índios, mestiços e crioulos, ou seja, articulação de uma força periférica. Essas populações agiram contra as autoridades locais, que formavam o poder central. Em alguns casos, estes governadores, representantes da coroa espanhola, eram brutalmente mortos, pela população local. Outro movimento que merece destaque é a revolta de Tupac Amaru, que foi composto por povos auctones, mestiços, crioulos e pelos pobres. Estes povos, sob o comando do líder Tupac Amaru,
executaram um corregedor local na região andina e eles travaram guerras contra a resistência espanhola. Já na América Lusa, é importante destacar que o movimento de pré-independência não contou com a participação da população. Ele se deu a partir de interesses políticos entre o príncipe regente, Dom Pedro I, né, e entre a elite, né, brasileira. A partir dessa negociação, observa-se ali o processo de independência, na qual o príncipe rompe relações com Portugal, né, com a coroa portuguesa, e a partir de então, em 1822, nós temos, né, ali a independência do Brasil. Então, observa-se que na América Espanhola existiu um movimento de pré-independência, movimentos reacionários. No Brasil, a independência se deu através de negociações políticas. E por fim, nesse podcast, tivemos o objetivo de destacar os principais aspectos tratados na obra América Latina no período colonial. Então, nós definimos o poder central e local, as relações de centro e periferia. Procuramos dar ênfase nos sistemas econômicos como a mita e encomenda. Tratamos também sobre o processo de mestiçagem e também foi possível tratar sobre os movimentos de pré-independência. Esse foi o nosso podcast sobre o período colonial na América Latina. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.